Olá pessoal, eu sou Caim Wolf para o Detetive do Improvável. Se a conquista da Lua é um dos fatos mais incríveis da vida moderna da humanidade, ela também está rodeada de mistérios e há quem duvide até da própria chegada do homem na Lua. Se todas essas situações questionáveis, cheias de ideias de conspiração, tem um ponto extremamente mais bizarro, esse é Apolo 20. E é esse o tema de hoje, para que a gente entre no fantástico universo do inexplicado. Espero que gostem do vídeo e já podem aproveitar a introdução para dar aquele like e se inscrever no canal. Vamos ao vídeo. Em 1972, a NASA encerrou o programa Apollo. Cortes no orçamento devido à necessidade de recursos financeiros serem necessários em outros projetos e a perda de interesse do público foram as explicações oficiais, mas nem todos estavam convencidos que isso era verdade. Muitos atuais teóricos da conspiração estavam convencidos que o programa espacial continuou de forma secreta e que as missões Apollo 18 e 19 descobriram evidência de presença extraterrestre na Lua, mas que Apollo 19 foi perdida devido a uma colisão catastrófica. Apesar de também ter encontrado problemas, a Apollo 20 obteve sucesso na descoberta de tecnologia alienígena, bem como uma humanoide fêmea em animação suspensa. Em 2007, vários vídeos foram publicados no YouTube por William Rutledge, um homem que alega ter sido um dos astronautas da Apollo 20. Inicialmente, ele passou poucos detalhes a respeito dos controversos vídeos que mostravam estruturas abandonadas na Lua e um alienígena dentro de uma nave acidentada. Felizmente, o pesquisador italiano Luca Scatamburlo conseguiu entrar em contato com Rutledge e obteve maiores informações. Quando Scatamburlo o perguntou como Rutledge se envolveu com a NASA, ele respondeu: "A NASA não me contratou. A Força Aérea dos Estados Unidos o fez. Eu trabalhei no estudo de tecnologia estrangeira russa somente. Estudei sobre o projeto N1, o projeto Ajax de aviões e do MiG Foxbat 25. Eu tinha algumas habilidades para usar computador de navegação e fui voluntário no projeto MOL Gemini. Mais tarde, a Força Aérea lembrou que eu tinha sido escolhido para Apollo 20, porque eu era um dos raros pilotos que não acreditava em Deus. Isso mudou para ele desde 1990, mas ele continuou. Mas isso era um critério em 1976. Este não era o status dos astronautas da NASA. Não acreditar em Deus fazia diferença. E isso é tudo para que ele motive a ter sido escolhido para Apollo 20. De acordo com Rutledge, a Apollo 20 foi lançada em 1976 e foi o resultado de uma parceria da Rússia com os Estados Unidos. Ele continua relatando: "Eu não sei como, mas os soviéticos foram informados da presença de uma nave no lado oculto da Lua. Em julho, Luna 15 se acidentou logo ao sul do nariz dessa nave alienígena. Ela era uma sonda similar ao Ranger e ao orbitador lunar. Eles forneceram mapas e cartas precisas sobre esta área. O centro da decisão estava localizado nos Montes Urais, na cidade de Sverdlovsk. O chefe do programa foi o professor Valentin Alexeyev,
que mais tarde se tornou presidente da Academia de Ciência dos Montes Urais. Leonov, o Alex Leonov, cosmonauta soviético, foi inicialmente escolhido devido à sua popularidade na equipe do Partido Comunista e porque ele estava na Apollo-Soyuz, outra nave soviética. Após um lançamento de sucesso sem maiores complicações, a tripulação da Apollo 20 foi a seu ponto de destino, no lado oculto da Lua, uma pequena área na região conhecida como Delport Isaac, de aproximadamente 4 km de comprimento. Na distante dali estava, não muito distante desse ponto, estava outra nave menor, bem como o que parecia ser uma cidade muito antiga que existia na Lua. A famosa cidade lunar foi nomeada de Estação 1, mas ela parecia realmente ser um lixão espacial, cheia de destroços, peças de ouro, e somente uma construção parecia estar intacta. A construção foi nome de Catedral. Tiraram fotos dos pedaços de metal, de todos os escombros com escritas que estavam expostas ao sol. A cidade parecia ser tão velha quanto a nave, mas era um local muito pequeno. No vídeo do Jeep lunar, a lente da câmera da telefoto faz os artefatos parecerem maiores. O próximo destino foi então a nave abandonada. O astronauta continua dizendo: entramos na enorme nave, também numa outra triangular. As principais conclusões da exploração foram: era uma nave-mãe muito velha, que cruzou o universo há pelo menos 1 bilhão de anos. Ela tinha muitos sinais de biologia em seu interior, restos de vegetação numa seção do motor, rochas triangulares que emitiam um tipo de orvalho, lágrimas, de um líquido amarelo com propriedades especiais e, é claro, sinais de criaturas extrasolares. Encontramos os restos de 4 pequenos corpos, 10 centímetros de comprimento, que viveram e morreram numa rede de tubos de vidro por toda a nave. Mas a maior descoberta foi a de 2 corpos humanoides, um deles intacto. O corpo não humanoide intacto foi apelidado de Mona Lisa, e Rutledge a descreveu como estando num estado de animação suspensa, nem morta nem viva. Ela foi levada para o módulo lunar, para uma inspeção preliminar. Mona Lisa, diz o astronauta, eu não lembro quem deu o nome à garota, Leonov ou eu. Ela era uma EEB, Entidade Biológica Extraterrestre, humanoide, fêmea, 1,65 m de altura, possuía órgãos genitais, cabelos, 6 dedos. Achamos que sua matemática era até baseada em 12, por essa evidência e outras. Tinha como função, provavelmente, pilotar, aparelho de pilotagem ajustado para 6 dedos e seus olhos. Tivemos que cortar 2 cabos conectados ao seu nariz. Não tinha narinas, entretanto. Leonov removeu o aparelho dos olhos que ela possuía e que pode ser visto no vídeo. Algumas coleções de sangue e líquido biológico saíram de sua boca, nariz e olhos, e algumas partes do corpo foram também congeladas com essas amostras. Outras partes estavam em condições anormalmente boas, como os cabelos, e a pele estava protegida por uma película fina e transparente. Como dissemos, ao contrário da missão, as condições pareciam ser nem de morte nem de vida. Não tínhamos experiência médica, mas Leonov e eu fizemos um teste. Fixamos nosso equipamento de monitoramento biológico na EB, e a telemetria recebida pelo controle da missão foi positiva. Mas essa é outra história. Algumas partes poderiam parecer inacreditáveis agora. E eu, diz o astronauta, prefiro contar toda a história quando os outros vídeos estiverem online. Pois bem, o corpo da outra EB, da outra entidade, também foi encontrado na nave e pareceu ter morrido há muito tempo. O astronauta revela na entrevista: encontramos o segundo corpo destruído e trouxemos sua cabeça a bordo. A cor da pele era cinza azulada, um azul pastel. A pele tinha algum tipo de detalhe sobre os olhos e na parte frontal. Uma faixa estava ao redor da cabeça, sem nenhum tipo de inscrição. Bem,
Rutledge não mencionou nada sobre seu retorno à Terra e o que aconteceu com a Mona Lisa. Ele falou, como foi dito, que ela estava na Terra e não estava morta. Ele disse na entrevista a Scatamburo. Quando lhe foi perguntado se suas declarações poderiam ter consequências, Rutledge disse: "Sou o delator. O que pode a NASA ou a Força Aérea fazer agora? Bloquear-me ou processar-me seria como reconhecer o que eu estou dizendo. Eles podem falar de farsa ou ficção." William Rutledge, o astronauta, estaria hoje com 78 anos e morando na Ruanda, refugiado. Devido à sua idade, ele não mais se sente ameaçado pelo seu juramento de segredo na época da missão. Ele também declarou que não está ao encargo da NASA nem de ninguém mais para manter coisas dessa magnitude escondidas do resto do mundo. Para os céticos, tudo não passa de uma fraude e é chamado de a fraude da Apollo 20. Ela seria uma história falsa contada em uma série de vídeos do YouTube sobre uma missão lunar americana, tripulada, que descobriu evidências de uma civilização extraterrestre no outro lado da Lua. Pois bem, como é que se começou então na visão cética? Em abril de 2007, os vídeos começaram a aparecer no YouTube com o nome de usuário aposentado, traduzindo para o português, contando a extraordinária história da Apollo 20, uma missão lunar ultra secreta que provou definitivamente a existência da vida alienígena inteligente na Lua. Então, em 23 de maio de 2007, o ufólogo italiano Luca Scatamburo, que já citamos, disse que entrevistou um homem que se identificou como William Rutledge, um astronauta americano, comandante da tripulação da Apollo 20, e o dono da conta, lado aposentado. No entanto, Scatamburo nunca conheceu Rutledge pessoalmente, porque conduziu a entrevista via internet pelo Yahoo Messages. Durante a entrevista, Rutledge afirmou que a Apollo 20 era uma missão altamente secreta lançada realmente em meados de agosto de 1976 pela base aérea da Força Aérea de Vandenberg, em Santa Bárbara, na Califórnia, conduzida em conjunto pelos Estados Unidos e pela antiga União Soviética. Ele alegou que os outros membros da missão eram a americana Leona Snyder, uma pessoa aparentemente fictícia para os céticos, e o ex-cosmonauta soviético Alexei Leonov, o primeiro ser humano a andar no espaço. O local de pouso da missão era perto da cratera Guyot, um local bem característico próximo à maior cratera da região do Delport. Rutledge disse que os vídeos mostram que ele e Leonov descobriram os restos de uma antiga civilização lunar. Ele também disse que eles trouxeram artefatos para a Terra para estudo, incluindo o tal humanoide hibernando feminino, como citamos. Os primeiros vídeos da Apollo 20 apareceram no YouTube no chamado April Fool's Day, como se fosse o dia da mentira, aqui no Brasil. Um indício para os céticos de que a história não passava de uma brincadeira elaborada. Os vídeos, no entanto, foram movidos para o Harvard, outro site extinto de vídeos, também sob o nome de um usuário aposentado. Outros vídeos estão espalhados pelo YouTube, postados por vários usuários de contas diferentes, dificultando a determinação da verdadeira identidade do suposto fraudador. Cada vídeo continua a atrair até hoje milhares de visualizações. Apesar da aparência realista dos vídeos, os céticos afirmam que os amadores os desmascararam facilmente no YouTube e em outros lugares na internet logo nos primeiros dias. Os vídeos são curtos, cada um durando apenas alguns minutos, e, se vistos na sequência pretendida, eles contam a história parcial da missão, começando com astronautas embarcando na Apollo 20 e terminando com as extraordinárias descobertas na Lua. A escritora do International Business Times, Mary Ann Husson, sugeriu que o perpetrador da fraude é o cineasta francês Thierry Spet,
No entanto, o site com a admissão de SPET, o Needed to Know, não existe mais, nem o site pessoal do próprio SPET. Além disso, mais vídeos associados a outras contas apareceram no YouTube sobre a Apollo 20, sugerindo que mais de uma pessoa ainda estaria mantendo esse conteúdo e, consequentemente, a chamada de fraude ainda viva. Há quem defenda que essa história é uma mistura de fatos reais e ficção. O ponto de partida para isso são fotos que os astronautas da NASA tomaram em 1971, enquanto na órbita lunar durante a missão Apollo 15, a quarta missão americana que levou os homens à Lua. As fotos mostram o que parece um objeto em forma de charuto descansando em uma cratera lunar. Então, o suposto fraudador, de posse desse material, aparentemente usou essas fotos para criar a imagem de uma espaçonave alienígena lá acidentada na Lua. As fotos da NASA são reais. No entanto, a NASA nunca alegou incluir imagens de espaçonave alienígenas. Ela não é uma coisa esperada daquela agência. O objeto em questão é, aparentemente, nada mais que uma parte natural do terreno lunar, segundo a NASA, mais um caso de pareidolia. Na verdade, a Apollo 20 era uma missão que nunca voou. Ela foi projetada, mas nunca voou. Foi uma das 3 missões lunares canceladas pela NASA devido à falta de financiamento, incluindo as missões Apollo 18 e 19. A última missão lunar da NASA foi a Apollo 17, lançada em 1972. A próxima missão Apollo, sem contar as missões Skylab, foi a Apollo Soyuz Test Project, coordenado pelos Estados Unidos e realmente junto com a União Soviética em 1975. No entanto, sua missão era permanecer na órbita baixa da Terra e depois acoplar com uma nave Soyuz soviética, algo que ela conseguiu com sucesso. Alguns se referem erroneamente a essa missão como Apollo 18. Alguns dos estágios dos foguetes Saturno V destinados às 3 missões lunares canceladas da NASA já haviam sido construídos antes do cancelamento das missões. De acordo com a história do fraudador, estes foram todos usados para os desembarques lunares das missões 18, 19 e 20 da Apollo. Na realidade, a NASA usou um deles para lançar o Skylab em órbita em 1973. Os outros estão em exibição em 3 centros espaciais americanos, que são o Centro Espacial John F. Kennedy, perto de Cabo Canaveral, na Flórida, o Centro Espacial Johnson, em Houston, Texas, e os Estados Unidos Space Rocket Center, em Huntsville, no Alabama. O PET, aquele símbolozinho que eles carregavam na missão, chamada missão Recriação, entre aspas, sugere os nomes dos tripulantes. Então, nesse caso, Rutledge, Snyder e Leonov, né? Os 3 que nós citamos da Apollo 20, com uma frase em latim de Bucolitti, que diz, do livro Bucolitti de Vigílio, Carpente tua poma nepotes, que se traduz como seus netos ou descendentes irão reunir suas maçãs ou seus frutos um dia. Nós vivemos tempos curiosos. Se fala muito que a década de 70, 60 e até 80 foi movida por um pensamento mágico, né, da mídia e da sociedade. Tinha grandes publicações de discos voadores, de continentes perdidos, etc. Mas vivemos dias, por exemplo, em que homens discutem até mesmo o formato da Terra. Numa dessas discussões, nós também vemos sobre a conquista da Lua. E aí, numa pesquisa rápida na internet, você se depara com o tema da Apollo 20. Um tema extremamente curioso, porque, sinceramente, é fantástico demais. É fantástico demais. E você vasculhando os sites, parece que você vai se enrolando cada vez mais no novelo, do que realmente desvendando do que se trata. Você encontra pessoas que já fazem pesquisa há um tempo, reconhecidas,
que estão já convictas que é uma fraude. Por exemplo, o pessoal da revista UFO, no site da UFO, se você vasculhar, você vai ver que eles fecham a conclusão nas pesquisas deles que não devem ter sido superficiais como algo fraudulento. Uma simples brincadeira, sem grandes más intenções, mas que seria fraude. Já para escritores como Sérgio Russo, o caso é muito bem embasado, até porque tem a entrevista, tem fotos do astronauta novo dentro da Apollo 20, e ele hoje, como estaria ainda na Ruanda, se ainda estiver vivo. Nossas informações são baseadas em pesquisa, mas nós não sabemos das condições reais com que ele tem vivido na Ruanda nesses últimos tempos. E também sabemos de todas essas questões de conspiração, né, que algumas são bem curiosas e nos deixam de orelha em pé, como diz, diante de crimes reais. Então, imaginar que essas missões existiram, imaginar que em plena Guerra Fria, Estados Unidos e Rússia iriam parar a corrida, o que era para a humanidade, a corrida espacial, uma disputa, né, acirrada inclusive, e iriam se dedicar a uma missão única que seria a maior, a mais importante da história de toda a humanidade conhecida, que seria a constatação de uma tecnologia e de seres alienígenas, respondendo a um dos maiores questionamentos. Há, entretanto, também na internet, sites que afirmam que o suposto fraudador e até escultor do corpo da alienígena, da Mona Lisa, se revelou. Mas, gente, a coisa, quando você estuda o realismo fantástico, a coisa tem a chamada contra-informação. Há fotos, porque o que se quer mais? Quando você está diante de um mistério como esse, o que é que você quer? Você quer bons vídeos, você quer vídeos que mostrem coisas que existiam na época, que tenham o seu contexto. Você quer ver as pessoas que aparecem no vídeo velhas fazendo seu depoimento. Você quer que mostre símbolos da época, que tenha contexto, nomes como o do Leonov, que realmente existiu e foi o primeiro homem a andar no espaço. E você tem fotos, vídeos, né? E o que quer mais para se provar? Então chega-se um ponto que até pela fraude estar tão elaborada em outros casos, já não existe como convencer você através da tecnologia. Teria que levar um cetro até a Lua e mostrar, olha lá a nave, ainda está lá a nave caída. Se ela está lá, bom, um dia vai ser revelada. E até lá nós vamos continuar com uma das maiores interrogações, se estamos sozinhos no espaço. Mas se alguma nação tem acesso àquela tecnologia, me parece até o que aconteceu num seriado da época de 1963, 64, que fez muito sucesso no Brasil, chamado Perry Rhodan. Ele também achava uma nave acidentada na Lua e salvava os alienígenas. Em agradecimento, eles ensinavam muito da tecnologia deles, e aí a Terra expandiu no espaço, né, para colonizar outros mundos. Bom, aqui não teremos ainda um respaldo tão grandioso, e se uma nação tem esses segredos, ou duas grandes nações, elas poderiam realmente ser nossas potências mundiais. Então, o que está envolvido ali no mistério, nos vídeos, sendo verdadeiros ou não para você, na verdade, o convite. Não importa o que você acredita. Se você acredita que é uma fraude ou se é um fato histórico registrado oficialmente. Se aprofunde nos seus argumentos. Continue e, principalmente, se questione. E se eu estiver errado? Isso já foi feito por muitos cientistas e até por Erich von Däniken no seu livro, né? E se eu estiver errado? Então é isso. Espero que tenham gostado. O vídeo realmente é muito curioso, né? É um dos temas que eu, assim, mais modernos, que eu tive que conhecer. Não naquela época, né? Porque isso foi depois da internet, como nós vimos.
Então é um tema que eu considero novo para mim e que merece ainda mais estudos e talvez outros vídeos. Qualquer novidade nós traremos para vocês. Espero que continue curtindo o canal, acessando o nosso site e dando seu like agora no final do vídeo, e não esqueça de se inscrever no canal, ok? É muito importante para a gente. Eu sou Caim Wolf e aguardo vocês até o nosso próximo vídeo. Obrigado.